Eu sou a professora Gilda Korff Diegues, do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá, apresentando mais um programa Letras e Mídias, trazendo hoje a presença de Nelson Roineff para conversar sobre cinema. Nelson Roineff é jornalista, crítico de cinema e também diretor de TV, já tendo escrito várias obras sobre televisão, e já fez mais de 400 documentários. No momento, está montando o departamento jornalístico da Rede TV. Presentes também, nossos já habituais professores Terezinha Val e Ivo Lucchesi, ambos professores ensaístas. Então, Nelson, já que tu estás trazendo, inclusive, para o Brasil, cinema de alta definição, né? E atuas nessa dupla cena de televisão e cinema, como tu vês essa relação, né, entre essas duas áreas, aqui no Brasil principalmente, mas no geral no mundo inteiro? Essa relação no Brasil, ela está começando a ser desenvolvida agora, né? Inclusive há 2 meses no Congresso Brasileiro de Cinema, em Porto Alegre, foi o 3º Congresso Brasileiro de Cinema, mas se realizou 47 anos depois do 2º Congresso. Essa questão foi muito levantada e foi muito importante. Quer dizer, essa relação hoje, ela no Brasil, ela começa a se dar em 2 níveis, né? O primeiro é o da participação do cinema na televisão, ou seja, a veiculação de filmes brasileiros na televisão e a participação da televisão na produção de filmes brasileiros, uma coisa que não faz parte da tradição dos mecanismos de produção de cinema no Brasil. Mas a segunda, a meu ver, é ainda mais importante, que é a questão do reconhecimento da existência de um patamar de produção independente no Brasil. Quer dizer, quando a gente fala de produção independente, a gente até pensa, independente de quê? Não é dependente, é dependente, claro, a produção é dependente, mas como tudo é dependente, a televisão comercial é dependente dos patrocinadores, televisão por assinatura é dependente dos assinantes. Então, a ideia de produção independente para a televisão no Brasil é uma coisa muito recente, embora em qualquer parte do mundo civilizado seja muito antiga, né? Você pega o modelo de televisão europeia, particularmente francês e o inglês também, mas na Inglaterra o Channel 4 não exibe produção própria, só pode exibir produção terceirizada. Na França, e mesmo nos Estados Unidos, sobretudo até nos Estados Unidos, né, que é um modelo assim mais arraigadamente comercial de televisão. A televisão aberta americana, ela só produz, na verdade, os telejornais e, eventualmente, alguns programas jornalísticos. A grande maioria, a esmagadora maioria da produção na televisão americana, ela vem de produtores terceirizados, de produtores independentes, tal, não só através dos canais comerciais, mas também através dos canais públicos. Então, essa questão começou a ser levantada no Congresso Brasileiro de Cinema de Porto Alegre, que se realizou agora. Esse ano também foi criada, esse ano não, em meados do ano passado, foi criada a BPI TV, que é a primeira Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, e essa questão, hoje nós calculamos, no âmbito da BPI TV, que existe alguma coisa em torno de 90, talvez 100 produtores independentes de televisão no Brasil inteiro. Então essa é uma questão que está começando a ser discutida agora, e eu tenho a impressão que ela vai evoluir
a curtíssimo prazo. Ainda essa semana, há 2 ou 3 dias, eu almocei com o Evandro Guimarães, que é presidente da ABERT, e nesse almoço a gente viu precisamente as formas da ABERT e a BPI TV colaborarem intimamente para mudar essa situação que existe no Brasil, onde a televisão produz praticamente 100% do que veicula. Essa distinção tem que ser feita. A televisão é veiculadora e ela deve veicular produtos que são produzidos pelos produtores, que podem estar dentro ou fora da televisão, mas é melhor para a sociedade que grande parte, pelo menos, esteja fora. Eu sempre ouvi dizer, né, que o cinema é fundamental para a televisão enquanto linguagem, porque o cinema é mais experimental, mais livre, né? E a televisão vai absorvendo com o tempo. Quer dizer, na medida em que o cinema, né, ele também fica muito centralizado, eu não sei se isso teria uma relação de dificuldade, inclusive, para a própria televisão encontrar o seu caminho, ou se a via é outra, não seria apenas de linguagem, seria mais econômica. Essa é uma boa questão, Geraldo. Eu acho que essa é outra das grandes distorções da televisão. Né? Você observou bem. O cinema, se você pensar, ele levou menos de 10 anos para construir uma linguagem própria, construir uma sintaxe, para discutir, rediscutir a sua linguagem. Você veja, em 1898, o cinema era uma lanterna mágica, era uma atração de circo, né, de parque de diversões, 1898. Em 1905, 1906, já se produziam obras-primas de discussões de linguagem. Antes que terminasse a década de 10, Griffith e Eisenstein já estavam rediscutindo linguagem, Pudovkin fazendo a mesma coisa. O cinema, a televisão tem hoje mais ou menos a idade que o cinema tinha em 1953. E até hoje, em 1953, o cinema já tinha esgotado as suas possibilidades de criar linguagens próprias e discutir, rediscutir essas linguagens. A teoria que o cinema já tinha criado na ocasião é absurda. Se a gente for começar... Na década de 20, a teoria que já havia de cinema, Mustenberg, já era uma coisa... A televisão, que hoje tem a idade, por exemplo, tinha mais ou menos 53, não se ocupou muito disso. Exatamente porque a televisão, ela durante muito tempo, ela foi vista não como um meio de expressão, né, mas como um veículo eletrodoméstico que tivesse ali mais para reproduzir linguagens de outras mídias. Né? E a televisão absolutamente não é isso. Né? A televisão ela é um meio de expressão, a televisão perdeu muito tempo nessa negação dessa possibilidade e hoje começam a haver críticos, pensadores muito interessantes discutindo as possibilidades da televisão ter a sua própria linguagem, a televisão se valorizar como meio de expressão. É um veículo poderoso como ela é, então todas essas coisas têm sido Carlos Sartori, por exemplo, várias outras pessoas têm se ocupado dessa questão, né? E que a gente se pergunta, a televisão é o quê? Ela é uma caixinha que reproduz um jogo de futebol, um filme? Não, a televisão é um veículo muito poderoso, muito importante e com possibilidades, né, de criar formas de expressão condizentes com a força do veículo. E com um diálogo também com o cinema, né? Porque eu me lembro perfeitamente que quando a televisão apareceu, havia a ameaça dela engolir. Ela era ameaçadora para o cinema. Eu acho que essa convivência hoje existe. Né? Sempre que aparece um veículo, né, os anteriores se sentem ameaçados. Mas Charles McLuhan já dizia que, na verdade, um veículo não substitui o anterior, ele o complementa, né? Quer dizer, quando apareceu o fonógrafo, né, achava-se que as salas de concerto iriam desaparecer, né? E até, de certo modo, é salutar, né? Porque
obriga o veículo anterior a buscar sua própria definição, sua própria linguagem. Né? Claro, e realimenta, né? Exato. Isso é o cinema hoje, a indústria cinematográfica hoje não seria possível. Quer dizer, você hoje em Hollywood padrões orçamentários de 120 milhões de dólares já não são surpreendentes. Né? Filmes como Titanic, outros passam 200 milhões, mas hoje qualquer filme está em todos os... A indústria cinematográfica não seria possível, nem longínquamente, nesses níveis, sem a televisão. Da mesma forma que os grandes concertos de rock, que mobilizam milhares de pessoas a custos monstruosos, não seriam possíveis sem o CD, sem coisa. Então, na verdade, cada veículo... a televisão por assinatura, a televisão via satélite, DTH, não, isso vai acabar com a televisão aberta, vai comprar. Não, pelo contrário, ela realimenta, né, e ela torna possível o veículo que a gerou. Eu vou aproveitar o gancho para uma certa pimenta nesse tempero. A sua frase, e é nela que eu me inspiro, a TV é poderosa. Sua frase pontua muito corretamente aquilo que se entenda como perfil dado a esse veículo de televisão. E ela é tão poderosa que traz dentro de si uma antítese. E essa antítese se materializa na medida em que ela divulga o cinema na razão direta em que o mata. Porque se a gente não problematizar de que cinema estaremos falando, então a reflexão pode ficar meio parcial ou meio torta, né? De que cinema se estará falando? Eu me lembro de uma frase do Merleau-Ponty, diz assim: o olho é aquilo que foi comovido por um certo impacto do mundo. Transportando isso para a questão, tentando imaginar que impacto gera um filme, portanto, pensado cinematograficamente, quando transposto para uma tela de 20 polegadas, 24 ou 29 ou 34, que seja, de televisão. Então, quando se tenta ver Eisenstein via televisão, está se vendo um outro produto. Claro, é melhor vê-lo via televisão do que não vê-lo. Então, televisão, videocassete, tudo isso possibilita a circulação, a multiplicação do produto. Mas quando se vai à estética que sustenta aquela criação, se percebe que quando ela sai de uma sala de projeção e vai para uma sala de visitas numa TV, aquilo se perdeu. O que fica é um registro. Então, talvez aquilo que fortalece o documentário na televisão mata o cinema. Pelo menos esse cinema que tem uma preocupação essencialmente estética. Um Fellini, um Pasolini, um Glauber, um Godard, um Eisenstein, nada disso, um Buñuel, nada disso pode sobreviver numa televisão. Aí acho que não, muito pelo contrário, você está 100% correto em primeiro lugar, para vir em auxílio do que você está dizendo, eu vou até dar um depoimento pessoal. Eu sou crítico de cinema desde 18 anos. Eu fiz uma avaliação de ADC, eu acho que eu já vi 4.500 filmes, mais ou menos, e eu devo te dizer uma coisa, eu jamais, na minha vida inteira, assisti um filme na televisão. Jamais, eu nunca vi um filme na televisão. Muito bem. Nós estamos falando em questões de experiências e em questões de mercado, né? A questão é a seguinte: a televisão é como uma forma de distribuição de cinema, né? Ela realimenta outras experiências, né? O cinema que antes, que na sua origem só poderia ser distribuído através de salas de exibição, ele depois passa a ser distribuído pela televisão, ele passa a ser distribuído em videocassete, ele passa a ser distribuído mais tarde ainda por televisão
por assinatura, ele passa a ser DVD. distribuído também por DVD, agora ele começa a ser distribuído em banda larga pela internet, muito bem. Mas as formas de experiência, né, e você está 100% certo nisso, são completamente distintas, mas é essa distribuição, né, é esse tipo de comercialização que possibilita outras formas de experiência. Veja bem, nunca existiram cinemas tão bons quanto os cinemas que têm sido construídos nos últimos anos pelos grandes multiplexes. No Brasil, isso ficou completamente claro. A entrada dos multiplexes de um ano para cá praticamente inaugurou uma nova era de experiência sensorial, a ritualística, a coletiva de se ver cinema. Hoje você vai no cinema, você assiste um filme no Brasil e exatamente, né, porque toda essa diversificação dos mecanismos de distribuição de filmes aconteceram, eles tornaram possível o reavivamento da experiência cinematográfica mesmo, né? Quer dizer, a questão de você estar vivendo uma experiência coletiva numa grande sala, uma experiência ritualística e também com qualificações técnicas, né, que seriam impossíveis antes, né? Quer dizer, hoje sistemas de reprodução não só de imagem, mas como sistemas de reprodução de áudio, como DTS, SDDS, então sistemas digitais de reprodução do áudio, tornam a experiência das salas de projeção mais enriquecedoras do que em qualquer outra época. E eu falava no momento que terminou o primeiro bloco, eu falava exatamente dessa reativação do mercado de exibição no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias capitais, que se dá através dos multiplexes. Quer dizer, a qualidade das salas de exibição hoje superam em muito qualquer outra coisa que se tenha visto em termos de exibição de cinema. Então, claro, isso é uma maravilha e os filmes, cada vez mais, eles são feitos para serem vistos nessas condições, né? Você tem condições de áudio de simular o que você bem entenda, né? Você tem condições de imagem, de praticamente imersão, e isso só se tornou possível, investimentos dessa monta, graças às receitas decorrentes dessa multiplicação dos mecanismos de distribuição. Vou tentar ser conscientemente chato para pontuar mais uma questão. Quer dizer, é inegável que o quanto de dadivoso a tecnologia mais recente tem a oferecer e a tornar disponível para os usos mais variados. Só que eu não consigo enxergar, quem sabe graças à minha hipermetropia, mas eu não consigo enxergar um casamento efetivamente amoroso entre a oferta, de um lado, de um cinema efetivamente de arte, não de entretenimento, de arte, e, na outra ponta, a tecnologia capaz de abraçar esse cinema de arte. Então, no fundo, nem casamento há. O que eu percebo é um divórcio e uma relação inconciliável. E é isso que, do ponto de vista daquilo que eu faço, e é por isso que eu tenho que pontuar criticamente dessa maneira, é nesse sentido que eu extravaso essa preocupação. Quer dizer, me sinto muito incomodado quando eu vejo um cineasta, e não é o seu caso, mas quando eu vejo um cineasta, num programa qualquer de televisão, fazer a apologia da parceria do cinema com a televisão. Eu até entendo de que lugar ele está falando e com que angústia ele está falando. Mas do ponto de vista da linguagem do cinema como uma estética, eu acho melancólico esse preito do cineasta agoniado com a situação insular do cinema. Mas em geral, quando o cineasta, o que aliás não é absolutamente meu caso, eu não sou cineasta, eu sou crítico de cinema e sou diretor de televisão,
Mas, em geral, quando o cineasta vai pleitear essa parceria do cinema com televisão, o que ele está pleiteando mesmo é um mercado, a abertura de um mercado de distribuição, né? Porque a televisão no Brasil, por exemplo, em todos os lugares do mundo, mas no Brasil a televisão ela é particularmente massificante, né? Por todas as questões, as razões socioeconômicas que nós conhecemos. O Brasil tem uma cultura televisiva muito grande, se considerarmos o número de horas que o brasileiro vê televisão, até porque não tem condições de outro meio de entretenimento, essas questões todas. Ao mesmo tempo, a televisão aberta no Brasil, ela sempre foi muito massificante, porque ela também sempre foi muito monolítica, né? A televisão sempre foi muito concentracionista e tal. Então, a televisão no Brasil atinge 110, 120 milhões de pessoas, né? Num dado momento, às 8, 9 horas da noite, tem 110 milhões de brasileiros assistindo. Um filme brasileiro, hoje, nesse momento, houve momentos, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, aonde você chegava a ter 7 milhões de espectadores para filmes brasileiros, como filmes brasileiros populares, claro, como Trapalhões, Dama da Lotação, chegou a bater quase 7 milhões e poucos mil espectadores. Hoje, quando um filme, infelizmente essa é a situação hoje, quando um filme brasileiro atinge 50 mil espectadores, já é um sucesso, entendeu? Então, o cinema brasileiro, ele não se viabiliza absolutamente no mercado de exibição. O mercado de exibição, ele hoje, e nós todos esperamos que essa situação reverta em algum momento, mas hoje o mercado de exibição é completamente residual dentro do orçamento de um filme. Quer dizer, hoje o cinema brasileiro vive de subsídios, quer dizer, vive em 100% dos casos de parcerias com a iniciativa privada através de leis de incentivo à produção cultural, Lei Rouanet, lei do audiovisual, leis que têm que ser aperfeiçoadas, mas que se não existissem, não existiria a produção cinematográfica, simplesmente porque a produção cinematográfica se inviabiliza no mercado de cinema. A televisão é um dos mecanismos de se fazer essa produção atingir um público maior e essa produção ter uma receita maior. Ainda assim, essa questão é muito complicada, porque ainda que a televisão possa levar o cinema a um número muito maior de espectadores, a televisão também, ela mesma, não pode participar da produção do filme, senão residualmente, né? Você veja, hoje, para nós colocarmos números redondos, você tem uma média de patamar de produção para o cinema brasileiro em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Na verdade, vários filmes custam muito mais do que isso, mas vamos deixar em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. A televisão comercial brasileira trabalha com patamares de 30, 40, 50 mil dólares a hora. Entendeu? Então, ainda que a televisão brasileira fosse pagar o dobro ou o triplo do que ela tem condições de gastar pela hora de produção, ela não estaria pagando nem 10% do filme, né? Essa é uma equação muito complicada que tem que ser resolvida pelo próprio mercado. E quando o cineasta pleiteia a televisão, a parceria da televisão, o que ele está fazendo é isso, é pleitear uma visibilidade maior para os seus filmes e, com isso, finalizando, com isso, encorajar patrocinadores a investirem nos seus filmes através das leis de incentivo à produção cultural. Agora, o que eu percebo, Nelson, é que também há uma insistência, por exemplo, num certo tipo de cinema. Eu acho da maior importância o teu trabalho no sentido de produção de documentários, né? E por quê? O Brasil é um país sem memória, né? E o documentário fundamentalmente é memória, né? E ainda tanto mais quando ele se torna uma história não oficial. Eu vejo aí já começando alguns festivais de documentário no Brasil, o GNT apresentando também cinema documentário sobre o povo brasileiro,
né, que eu acho um trabalho da maior importância cultural, esse registro, né? Tu tiveste mesmo aquele documento Verdade da TV Manchete, que abriu também a porta... Documento especial, documento Verdade, meu Deus, desculpa, não, documento especial, né, que abriu a porta a uma série de documentários. Então, e o documentário é um campo riquíssimo, porque ele tem possibilidades as mais variadas de linguagem, de temática, e quase não se explora no Brasil. Quer dizer, o documentário não é visto no Brasil como, né, um campo rico, né? As pessoas não desenvolvem esse tipo de produção ou de trabalho, né? Então, até eu gostaria de ouvir um pouco a tua palavra sobre isso. Toda essa questão do pensamento documental e da produção de documentários no Brasil, eu acho que ela atravessa uns 3 ou 4 patamares aí, que acho muito interessante a gente conversar. Acho que eu concordo com você que o documentário é uma forma natural para a televisão, né? E sobretudo no Brasil, onde as pessoas têm uma necessidade muito grande de conhecer a si próprias e se identificar. Por isso que o cinema brasileiro mesmo faz tanto sucesso na televisão, né? Porque o brasileiro se conhece, se projeta um pouco através dali. Agora, há um aspecto interessante também, né? Quer dizer, o documentário, quer dizer, no Brasil tem havido um crescimento muito grande, não só da produção documental, como do interesse pelo documentário, né? O Festival de Documentários de São Paulo cresceu bastante nos últimos 2 anos e tem levado uma grande parte dele aqui para o Rio, né? Agora, há também uma coisa que é muito interessante, que é o crescimento do conceito de documentário, né? Não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Eu, no final do ano passado, eu participei do júri do Festival de Documentário de Yamagata, no norte do Japão, e uma coisa extraordinária que a gente observava é a ampliação do conceito de documentário, né? Não apenas como memória, como a reprodução de uma situação externa, existente, mas avançando para a questão interna do próprio realizador, né? Quer dizer, nós vimos alguns documentários extraordinários que não eram sobre um fato, um evento, uma pessoa, um acontecimento, mas era sobre o próprio pensamento, as próprias expectativas, as próprias lembranças, metalinguagem. Um dos documentários premiados era um documentário argentino, cujo nome eu me lembro daqui a pouco, de um realizador muito jovem, 30 e poucos anos, mas era sobre as lembranças dele da época em que os pais se separaram e de que maneira que a separação dos pais, na sua própria visão, impactou a sua vida. Então, e várias outras questões. Então, essa evolução do conceito de documentário, né, também é muito interessante. Eu acho que o documentário faz falta. Agora, nós falávamos antes da questão das leis de incentivo e tal, e isso, se por um lado é a única maneira que existe hoje para se produzir cinema de ficção e também cinema documental, por outro lado, é um obstáculo muito grande, porque o financiador, no final das contas, é a iniciativa privada. E a iniciativa privada quer quer agregar alguma coisa ao seu marketing. Quem aprova é a diretoria financeira e a diretoria de marketing. Financeira porque vai ver tal quando é chegando, e o marketing para ver em que medida interessa. E, evidentemente, ninguém gosta de associar seu nome a questões polêmicas, a questões investigativas, a questões que frequentemente envolvam criminalidade, envolvam denúncias sobre poderosos, né? Então, isso tem sido também um obstáculo. Você observa que de 60 e tantos documentários produzidos no Brasil no ano passado, a maior parte era sobre
as baleias de não sei onde, os jacarés não sei de onde, umas imagens muito boas, uma coisa, mas muito pasteurizada e coisas que não incomodam ninguém. Então, um documentário investigativo, aquele grande documentário investigativo que a gente costuma ver, no caso de televisão, veiculado pela BBC, em outras coisas, ele está meio ausente, infelizmente está meio ausente no Brasil, simplesmente porque não há condições, não que o realizador, o documentarista, o cineasta não pense, não queira fazer, mas não existe condições de financiamento para ele. Então ele vai e faz um documentário que não incomoda ninguém, que mostra um Brasil cor-de-rosa, onde tudo é formidável, e mostra lá as araras da floresta amazônica, e o patrocinador está feliz, que associou uma imagem muito positiva para a sua marca, e o realizador acaba feliz porque conseguiu trabalhar. Então, eu acho que nós carecemos de modelos novos de financiamento para a produção documental, investigativa no Brasil, e eu acho que seria muito bom se esse modelo passasse pela televisão comercial, o que infelizmente não acontece nesse momento. E quarta questão da arte no documento, né? Quer dizer, sendo documentário, ele tem uma perspectiva, digamos, até histórica, né? Pontual, portanto, é um dado que ele quer questionar, teórico, científico, mas ele trabalha com uma imagem, ele trabalha com algo que quer também seduzir, né? E nesse sentido, há uma leitura que é estética também, né? Claro. Eu me lembro bem até da própria arte dos anos 40, quando o próprio Alves Redol coloca em Gaibels que não gostaria que aquele livro fosse não precisava ser um romance, não é que ele não gostasse, não precisava ser um romance, mas queria que aquele livro fosse um documento. Quer dizer, no entanto, ele fez arte ali. Nós temos um texto artístico, né? Então, quer dizer, e o documentário, ele também anda por essa linha, como curta, né? A gente vê curtas maravilhosas, né? Que trabalham com essa linguagem. O documentário ele está historicamente associado a buscas de linguagem, de formas de expressão. Você vê, começa em Vertov, né? Quer dizer, o Ziegler Vertov, já bem no iníciozinho do século, ele já propunha, através do cinema que ele fazia, um novo modelo de expressão. Segue logo depois com os franceses, o cinema verité, que propunham também um modelo completamente diferente de se observar a sociedade, de se registrar a sociedade da própria parafernália, do próprio instrumento se relacionar com o seu objeto. Quer dizer, o documentário ele está sempre associado a isso, e também, é claro, o documentário em outras formas documentais são capazes de agregar imagens fabulosas e um documento mesmo, né, um registro, né, de fatos ou de acontecimentos que o espectador não tem acesso de outra maneira. Nós acabamos de fazer um documentário para a Mostra do Redescobrimento, né, Brasil 500 anos, que está em São Paulo nesse momento, possivelmente deve vir ao Rio esse documentário, acredito que em novembro, né, sobre a pré-história brasileira, né? Quer dizer, então era um desafio, então eles encomendam um documentário sobre o que aconteceu antes da chegada dos portugueses, né? Quer dizer, então era uma coisa muito complicada. No início, como é que a gente vai trabalhar com fatos que têm 2.000, 5.000, 10.500 anos, né? E nós fizemos esse documentário em alta definição. Foi o primeiro projeto de alta definição feito no Brasil para uma exibição, uma tela de grandes proporções que está lá montada no Ibirapuera, uma tela de 17 metros de largura, 10 de altura. Então, aí quando a gente começa, esse é um caso, quer dizer, quando você começa a trabalhar com essa necessidade, com esse objetivo, quer dizer, muito bem, trata-se de um documentário sobre o Brasil há 10, 11 mil anos. Então você necessariamente começa a trabalhar imagens, começa a trabalhar os objetos que você tem, a dar um tratamento visual a esse objeto, animá-los em alguns casos, né? O Marcos Magalhães fez uma animação
muito bonita, muito inteligente para nós, e animá-la também musicalmente, o David Tigel, nesse caso. Então, o espectro, o que eu quero dizer é o seguinte, o espectro do documentário, né, Gilda, ele é tão amplo, né, que você pode estar falando desde do Brasil de 12 mil anos atrás até fazer uma investigação que, aliás, seria para nós, né, seria um mel, né, ou falar sobre si mesmo, né, falar sobre o interior. Então, é extremamente gratificante a gente ver esse espectro de possibilidades do documentário. Ele se tornou uma possibilidade de expansão ilimitada, né? Ele passou como proposta de linguagem a encampar qualquer possibilidade de abordagem, né? Tanto por um perfil retrospectivo quanto por um outro prospectivo. Isso eu considero extremamente auspicioso. Além do o que eu mais, apenas lamento, e aí isso pode até mandar um certo recado para uma elite brasileira, que modifique seu olhar em benefício até dela própria. Se compreender que a grande saída do país não é tentar fazê-lo concorrer em tecnologia com outros instalados no hemisfério norte. Essa luta está perdida. Podemos caminhar atrás, mas não ao lado, menos ainda na frente. Não há como. Então a nossa saída é aquilo que nos faz manter de pé, ou seja, a criação, o potencial de criação. E é aí que se oferecem as artes, música, cinema, e com variações, incluso estará o documentário, a própria televisão, né? Mas isso tem que estar posto a serviço de algo vigoroso, ousado, né? Como já tivemos. Isso não é saudosismo, isso é registro histórico. O cinema brasileiro já foi inventivo, né? A música brasileira já foi portentosa. É de lamentar ver essas conquistas escoarem pela fragilidade de uma elite que insiste em manter o país sob suas botas, a qualquer preço. Então é esse registro que eu queria fazer. A riqueza está aí. Você é primoroso naquilo que faz. E seria mais ainda se pudesse pôr no ar tudo aquilo que você é capaz. Tá certo? Existem outros tantos, mas quem viabiliza isso? Ou quem inviabiliza isso? Então, se não tocarmos nessa ferida, de modo que a elite brasileira modifique o seu olhar, volto a dizer, em benefício dela própria, é que ela não se convence de que libertando ela se salva, aprisionando ela pode vir a ser ameaçada. Exatamente. Quando o Will falava, eu comecei a fazer uma reflexão a respeito do cinema brasileiro, né? Quer dizer, essa trajetória já centenária, né? Certo? Porque nós surgimos ali pelo início do século. Então, o que vai ocorrer, quer dizer, com os diversos momentos do cinema, que são muito marcados, né, do nosso cinema brasileiro, e que são importantes. Mesmo aquele que foi visto com certo preconceito, hoje em dia já está sendo resgatado, que é a questão da chanchada. Não é? Hoje em dia já se estuda a sociedade a partir da chanchada, mas houve um preconceito. Né? Passando pela chanchada, o cinema novo, que também dialogava com todo um cinema europeu, modernista, quer dizer, estava dentro do seu momento, da sua história, de uma atualidade. E no momento, hoje, né, quer dizer, sem falar das grandes revoluções do cinema brasileiro mesmo, internas dentro dele, que a cada momento de vanguarda há uma revolução, um momento de quebra de estruturas e uma invenção. Então, somos extremamente criativos nesse campo também. Mas não há a possibilidade da competição como indústria cinematográfica, né? Porque, como antes já havia sido desenvolvida, a questão da produção, do patrocínio, né? De uma responsabilidade externa à própria criação.
exatamente por aí, é que pensando também na questão de uma competição de Oscar, o cinema começa a sair desse âmbito fechado, quer dizer, dos cinéfilos, né? E toda uma massa se envolve. A mídia está trabalhando com isso. E, evidentemente, no momento, tem um filme que está sendo extremamente mais falado e divulgado mesmo. Parece que há uma pontuação interessada nessa divulgação, e até porque seus atores também são atores midiáticos, né? Eles estão muito dentro da casa das pessoas. Não estou colocando a questão da história, mas é um filme que vai pegar massa, com certeza, que é o Eu, Tu, Eles, né? Já visto como futuro possível candidato ao Oscar. Então, era essa a questão. Como é que a gente... Quer dizer, é um cinema que é criativo permanentemente. Eu acho que essa questão, a gente tem que entender o seguinte, quer dizer, os modelos de produção, cinema brasileiro, qualquer cinema do mundo, ele vive em cima de modelos de produção que se sucedem uns aos outros, né? Nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, existiram várias tentativas de modelo de produção brasileiros com inspiração hollywoodiana, inspiração na questão dos grandes estúdios italianos também. Então houve a experiência da Vera Cruz, que foi bem sucedida até um determinado ponto, bem sucedida até onde poderia ser, né? No Rio, a Cinédia se constituiu num grande estúdio desde o iniciozinho dos anos 30, né? A Chanchada, que você mencionou muito bem, foi um dos exemplos mais bem-sucedidos, né, de modelo de produção brasileiros, né? Então, a Chanchada e vários outros modelos que nasceram. O Cinema Novo cria um modelo de produção completamente diferente, um modelo mais autoral, vamos dizer assim, divorciado dos grandes estúdios. Quer dizer, a Chanchada era produzida pelo maior circuito exibidor do Brasil, né, o Circuito Severino Ribeiro, e na época, então o Cinema Novo inaugura uma busca mais individual, né, pelos recursos para se fazer o cinema. Então o Cinema Novo cria uma quantidade grande de novos produtores que vão lá buscar recursos na iniciativa privada, né, em geral no Banco Nacional, na época, e depois isso é substituído por um modelo de financiamento estatal, né, um modelo de financiamento através de uma agência como a Embrafilme, né, que então substitui os investidores privados, cria um modelo de financiamento estatal, público do cinema, e que, por ser exatamente um modelo concentracionista, ele é facilmente destruído, como foi por um simples decreto logo no início do governo Collor, né? Cria-se, então, um outro modelo de cinema, que é um modelo baseado numa parceria com a iniciativa privada, mas vinda com recursos do dinheiro público, né, da renúncia fiscal, portanto, mecanismos subsidiados de produção. Há de bom nisso, né, o fato de que muitos filmes voltaram a ser feitos, quer dizer, a produção hoje tem patamar de uns 30 filmes por ano, mais ou menos. Agora, ao mesmo tempo, busca-se sempre isso no Brasil não acontece só no cinema, acontece no futebol. De vez em quando aparece um cara, não, esse cara aí, esse cara é o substituto do Pelé. Quantas vezes nós já abrimos agora e vimos o substituto do Pelé? No cinema acontece muito isso, né? Quer dizer, desde que o Quatrilho foi indicado para o Oscar, então antes ninguém se importava com o Oscar, de repente todo mundo fala, vamos indicar quem que vai ser o cara do Oscar. E isso acaba camuflando também, né, outras produções, né, quer dizer, acaba entorpecendo um pouco a visão do espectador em relação ao restante da produção. Você mencionou Eu, Tu, Eles, é um filme muito bom, um filme muito bem narrado. Agora, esse ano, você pega filmes como Cronicamente Inviável, de Sérgio Bianchi, que é uma análise ácida extraordinária da sociedade brasileira, eu acho um dos grandes filmes produzidos no Brasil nos últimos 5 anos, talvez,
o filme da Ana Carolina que está por estrear, o Amélia, que tem problemas de montagem, mas é um filme que resgata uma mineirice para o cinema brasileiro, que existe desde Humberto Mauro, estava ausente desde os filmes do Carlos Alberto Prates, Cabaré Mineiro, outros filmes. Então, não é bom que que o espectador, né, concentre toda a sua atenção, toda a sua expectativa num filme. Quer dizer, por circunstâncias de mercado, foi um filme que está sendo muito bem trabalhado, mercadologicamente lançado com 100 cópias, tal. Todos nós queremos que o filme faça muito sucesso, mas nós não podemos esquecer que há uma produção muito diversificada no Brasil hoje, até por conta mesmo desse modelo de produção, que você vai lá e busca financiamento para o teu próprio filme, quer dizer, você não é dependente de um grande estúdio, como era no tempo da Vera Cruz, você não é dependente de um gênero, como era no tempo da chanchada, mas que tem aí dezenas de cineastas indo lá tentar levantar uma grana, fazer o teu filme. Então você tem 30, 40 filmes que são lançados por ano, todos eles merecem, alguns muito bons, alguns péssimos, sem dúvida alguma, mas que todos eles merecem a atenção do espectador. Não é bom que todos os focos sejam concentrados num filme só, não. Pois é. Eu acho que, de certo modo, nós estamos retomando a questão inicial do programa, que é a produção independente. Quer dizer, seria essa a mais recente tendência do cinema? Quer dizer, se tornar um pouco mais independente no tocante à captação de recursos? Esse é pelo menos o modelo existente, o modelo possível hoje dentro do cinema brasileiro, né? Quer dizer, você não tem hoje grandes produtores, você não tem condições nem remotamente de buscar modelo de produção hollywoodiano. Sim. Como se buscou nos anos 40, né? Então não há dúvida de que o modelo possível hoje de produção do cinema brasileiro é muito mais individualizado, portanto, como você disse, mais independente. Isso, apesar dos riscos que todo modelo independente traz, mas isso traz também uma liberdade muito maior, e isso a meu ver, muito positivo para a indústria, porque ela tende a pluralizar mais. Muito embora, claro, nós estamos tendo uma visão aí, nós estamos discutindo de uma forma relativamente superficial, porque nós não estamos levando em conta parcerias e parcerias estrangeiras e interesses, né, políticos que fazem que, às vezes, seja um cineasta consiga levantar 10, 12 milhões de reais para um filme, às vezes gerando escândalos, como 2 ou 3 escândalos que a gente viu recentemente, e outros cineastas com projetos tão bons ou melhores não consigam levantar 20% desse valor. A grande vantagem deixada pela tecnologia mais sofisticada é exatamente o fato de que ela possibilita baratear o custo. E na contramarcha desse fato, que é conhecido por todos, surge um filme com Titanic da vida, investem-se $200 milhões para reconstituir e produzir no final algumas lágrimas em salas de exibição. Acho isso pífio. Quer dizer, a genialidade com que a arte se expressa não demanda cofres recheados. Tá? Se pode fazer bela coisa a custo baixo. E deixa aí, já sei que estamos nos aproximando do desfecho do programa, eu deixo aí um registro nesse sentido de que em tudo aquilo que o Brasil foi singular, tem algo em comum. A juventude, futebol, cinema, televisão, música popular como consumo. Tudo isso apareceu no limiar do século XX, final do século XIX, início do século XX. Nessas, curiosamente, o Brasil sempre conseguiu demonstrar seu lugar. Naquilo que demandaria uma tradição mais longínqua. Então, não temos uma tradição de pensadores em filosofia. Então, nisso, nós ficamos atrás. Então, ou perseguimos nossa vocação de país jovem, radicalizando as virtudes daquilo que é jovem, ou ficaremos para trás. E está certo. Queria lembrar que
filmes como Titanic, eles não são feitos para provocar 1 ou 2 lágrimas, quer dizer, são colocados 200 milhões para provocar 800 milhões. 800 milhões. Quer dizer, então essa é a razão da existência do também. Então isso também determina, como nós estamos falando, de modelos de produção que têm diferentes objetivos. Esse fabrica-se filmes como Titanic, como se fabrica qualquer outro produto industrial visando a um lucro. E essa questão também de que a digitalização reduz os custos, a digitalização ela reduz, claro, ela possibilita a redução dos custos para um determinado tipo de cinema. Outros, quer dizer, ela traz grandes possibilidades de efeitos e tal, mas não necessariamente nesse momento, nesse sentido, uma redução de custos. Mas, infelizmente, nosso tempo está se esgotou a rigor, né? E eu só me resta agradecer demais, Nelson, a tua participação aqui, extremamente enriquecedora para todos, para o público. O nosso endereço para qualquer correspondência é letrasemídias@estacio.br, né? E também gostaria de finalizar agradecendo a participação habitual aqui dos professores Terezinha Val e Ivo Lucchesi, aguardando a todos para um próximo programa.